explicação é... E é o que o Corinthians, o Corinthians colhendo o que ele plantou, não só dessa administração, mas das passadas, com todas essas dificuldades financeiras. E o Flamengo, ele não é responsável por isso, ele está pensando no dele. Então, até pergunta se esquenta mais a decisão, para mim não deveria. Para mim é basicamente um clube respaldado juridicamente no que foi assinado desse contrato entre esses dois clubes. Acabou o caô, nação rubro-negra, fim da novela Hugo Souza e Flamengo. Flamengo mete o pé na porta do Corinthians e diz não, eu trago para você a partir de agora, isso estourou agora, no início da manhã dessa terça-feira, eu vou detalhar tudo para você aqui, tintim por tintim, então não sai desse vídeo por nada, porque tem mais bomba aí, o buraco é mais embaixo, você não tem noção de onde isso vai parar, tá? Não é só Hugo Souza, não. Tem mais coisa, tem transfer ban, tem o caramba 4 aí. Então, assim, o Corinthians estava achando que ia levar o Hugo Souza na mão grande, na esperteza, mas o Flamengo bota a mão na porta e isso estourou agora. E eu vou detalhar para você, mas antes, rubro-negra, vai aqui embaixo, mete o dedo no like, deixa eu te falar uma coisa para você. Você que tem em comum comigo essa paixão pelo Mengão aqui, ó. Você acha que o Flamengo tá certo de não vender o Hugo? Comenta aí. Isso é polêmico e tal, mas agora o martelo foi batido. Tá? A coisa foi resolvida. Segundo a matéria que eu vou trazer aqui. Mas você acha que o Flamengo tá certo? Eu, por mim, não venderia também, não. Não quer pagar, pô. De caloteiro. Comenta aqui. Vambora pro vídeo, porque tem muita notícia. Se liga aí. Mete o dedo no like aí, cara. Fora de campo, um clima que não é dos melhores. Isso porque o Flamengo recusou as garantias do Corinthians para a compra de Hugo Souza. Dentro de campo, Hugo Souza tem justificado o investimento feito pelo Corinthians. É um dos destaques da equipe com defesas salvadoras e mantém o timão vivo em 3 competições. Depois de muito contestado e depois de muito vencer, essa é a verdade, que as pessoas acabam rotulando a gente por conta de uma falha, por conta de um erro. E esquece toda a trajetória que a gente tem, né? Eu sou campeão brasileiro, eu sou campeão da Copa do Brasil, sou campeão da Libertadores e nada disso me deram. Ele pegou pênaltis nas classificações contra o Grêmio pela Copa do Brasil e contra o Bragantino pela Sul-Americana e fez a derrota para o Flamengo no Maracanã ser muito menos pior. Nas últimas entrevistas que concedeu, Hugo já deixou claro o desejo de ficar no Parque São Jorge. Eu vim pra cá com a intenção de fazer história, de marcar meu nome aqui no clube. Cara, o Corinthians é um clube gigantesco e eu tô muito feliz de estar aqui, muito feliz com a oportunidade de vestir essa camisa. Eu acho que isso tem refletido dentro de campo. Mas vamos falar do Hugo Souza e do Flamengo. Eu começo com você, André Kfouri. Sobre o Flamengo, que parece realmente que está dificultando e está no seu direito, porque quer todas as garantias do pagamento do goleiro, principalmente depois de tudo que tem visto do Corinthians, que tem dificuldade para pagar os jogadores que são contratados pelo clube. E aí é um Corinthians que, beleza, mas eu vou pagar mais 500 mil, ele estará em campo na próxima partida, mas está certo que o Corinthians não vai pagar à vista. Temos esse impasse. Então vamos lá. As coisas elas parecem mais complicadas do que são. Então vamos separar. Uma coisa é o empréstimo do Hugo para o Corinthians. Vai até o final do ano, certo? Nesse empréstimo, no contrato, está escrito que se ele enfrentar o Flamengo, o Corinthians tem que pagar uma quantia em reais. Isso. 500 mil. Se o Corinthians quiser contratar o Hugo definitivamente, que é o que o Corinthians pretende fazer, tem que pagar 800 mil euros. Essa negociação, diz o Corinthians, já está combinada com o Flamengo, pagamentos em 2 parcelas em 25, 2 parcelas em 26. É claro que uma coisa tem a ver com a outra, mas a negativa do Flamengo não tem nada a ver com o Hugo jogar domingo, por exemplo. Para o Hugo jogar domingo, o Corinthians tem que pagar o valor que está escrito. O que o Flamengo diz que não aceita é que o Corinthians apresente como garantia dos pagamentos da compra em definitivo o contrato com uma empresa chamada Brax da exploração de placas na Neoquímica Arena. Por quê? Porque este contrato já foi apresentado pelo Corinthians e aceito pelo Flamengo na operação do Mateuzinho. Isso. E o que aconteceu? Devendo. O Corinthians não pagou. E aí o Flamengo, com toda a razão, porque todas as pessoas do outro lado da mesa falariam a mesma coisa. Não, de novo? De novo, não. Não posso aceitar assim. E
estamos falando de pagamentos feitos em 2 parcelas no ano que vem e mais 2 em 26, para que o Corinthians adquira os direitos do Hugo em definitivo. O empréstimo que, por contrato, cobra uma multa para ele enfrentar o Flamengo é de R$500 mil. O Corinthians tem que pagar. Não tem discussão. Ou apresenta uma outra garantia que o Flamengo aceite para a compra em definitivo, que é de R$800 mil. É simples a história. Só não pode ser confundida com ele jogar ou não a segunda partida das semifinais da Copa do Brasil contra o Flamengo. Isso não tem nada a ver. Não é a isso que o Flamengo está dizendo não aceito. É outra coisa. E o Corinthians tem que se virar e fazer o que está escrito e fazer o que está combinado. E não reclamar que o Flamengo não aceita uma garantia que já foi dada e não cumprida. Sim. Então, não tem mais muito o que falar. Mas é R$1,5 milhão a mais, realmente, né? Porque se conseguisse pagar à vista ou dar essa garantia... Se o Corinthians amanhã... R$1,5 milhão não, R$1 milhão, porque o 500 mil do já primeiro foi. jogo teria que ser pago. Se o Corinthians amanhã mandar R$800 mil para o Flamengo, ele não precisa mais pagar para o Hugo jogar contra o Flamengo domingo, por exemplo. Mas não é assim, né? Você tem R$800 mil agora para mandar? É difícil, né? Você liga para o gerente e fala assim, você está me ligando muito em cima da hora. É isso. Precisamos de mais tempo, né? É assim que funciona. Mas aí, André Donk, o que Furi disse é simples a coisa. A explicação a questão é que não parece simples o Corinthians conseguir reverter as situações adversas, mesmo as que não parecem tão complexas, né? Que essa é uma delas, a gente tem outras até para falar na sequência. E é o que o Corinthians colhendo o que ele plantou, não só dessa administração, mas das passadas, com todas essas dificuldades financeiras. E o Flamengo, ele não é responsável por isso, ele está pensando no dele. Então, até pergunta se esquenta mais a decisão, para mim não deveria. Para mim é basicamente um clube respaldado juridicamente no que foi assinado desse contrato entre esses dois clubes. E o Flamengo tem o total direito do fiador não ser diferente justamente por conta dessa questão do Mateuzinho. Então, sinceramente, acho que o Flamengo está completamente respaldado e com o direito de estar exigindo aquilo que se espera. Desculpa, eu estalei os dedos por um mero ato falho. Porque eu achei que ele estava interrompendo o Doug. Sabe, eu estava ouvindo, parecia que eu estava falando sério. Me desculpa. Você quer concluir? Não, o telespectador nem viu. Estou apenas pedindo desculpas ao Doug. Tudo bem, né? Foi um ato mecânico. Mas assim, falei de... André, você acha que esquenta ainda mais esse jogo da volta dentro de campo? Não, eu acho que esquenta o que já está quente, a relação entre as diretorias, né? Dentro de campo, eu acho que tudo permanece como está. Os jogadores que vão representar o Flamengo e o Corinthians têm perfeita noção da dificuldade de lado a lado. O Flamengo está um pouco mais perto da classificação. O Corinthians tem muitos motivos para tentar, ao máximo, dentro da sua casa, fazer o resultado que precisa para chegar à final da Copa do Brasil. Ela vale demais para o Flamengo por causa do trabalho que começa agora com o Felipe Luiz, e todo mundo sabe que a nota final do Felipe Luiz, mesmo que seja uma coisa muito precipitada, porque nós estamos falando de poucas semanas até o final do ano, vai estar baseada no que ele conseguir fazer na Copa do Brasil, que vale troféu, e também dependendo do que acontecer no Campeonato Brasileiro. O futebol já nos mostrou surpresas maiores do que seria um título do Flamengo no Campeonato Brasileiro, embora eu não acredite muito que isso aconteça. Mas então o Flamengo assim, não dependente da Copa do Brasil, mas é o que a temporada do Flamengo reserva ainda para que a nota seja boa. E para o Corinthians continua esse dilema, né? Acredito que muita ênfase nas Copas prejudicam o Corinthians em relação ao seu objetivo principal, que é manter-se na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Agora, você imagina o seguinte, você não classifica para o final da Copa Sul-Americana, não classifica para o final da Copa do Brasil e continua mal no Campeonato Brasileiro. Não é emocionalmente muito pior? Sim, sim. Porque quando você vai passando, Kleber, das etapas das Copas, você vai gerando uma expectativa no torcedor também. De que dá para jogar o Brasileiro. Exato, e pelo segundo tempo que o Corinthians fez no Maracanã também, credencia o torcedor do Corinthians também pensar que ele pode vencer o Flamengo jogando dentro da arena. Inclusive, para mim, Kleber, vence o Atlético Paranaense no Campeonato Brasileiro. Na arena, né? É na arena. Vence
o Flamengo no tempo normal, pra mim, é jogo que vai pros pênaltis e o Flamengo perde nos pênaltis. E o Hugo Souza sendo herói da partida. E contra o Racing? Eu acho que dá pro Corinthians ganhar também, mas eu acho que vai estar desgastado psicologicamente, empata aqui e ganha na Argentina. Ô, Xuxi. Ele endoidou. Doidão? É extremamente plausível o que eu pensei agora. Ele falou, Plausível. segundo Por que você começou a dar risada quando ele tava falando? Porque ele já começou. Boa noite, primeiramente, a todos. Todo respeito. Pô, boa a quem- noite. Você ri do rapaz Cara, aí tem fala que boa rir, noite? sabe porque ele falou do segundo tempo que o Corinthians fez contra o Flamengo. Ah, mas você não assistiu o jogo? Você assistiu o jogo com a TV desligada? Eu assisti o jogo. Eu assisti o jogo. O Corinthians teve uma ou outra oportunidade. Uma porque ou o outra, Flamengo, duas bolas na trave. Mas o Flamengo teve que se expor pra fazer mais gol. O Corinthians escapou de Como se tomar expor pra uma fazer mais um? goleada. Já tava ganhando. Se Pelo expor amor pra de Você quê? Deus. expôs pra fazer mais um? óbvio. Tava ganhando o jogo? Mas é claro que se o time vai... Ele assistiu com a TV desligada. A próxima vez Mas é você claro liga que pra se o tentar time se enxergar melhor. expõe do jeito que o Flamengo fez, é normal ele ter um ou dois chutes no gol. Agora, você falar que o segundo tempo... O Romero que o jogou na Corinthians trave, o Léo Pereira lá tirou mas uma bola quantas praticamente chances em o cima da Flamengo linha perdeu, no primeiro ignorância? tempo. No segundo tempo, não. Vocês perceberam, quando você que torce pro Corinthians diz que tem um monte de anti, esse aqui É óbvio. Esse é o, esse é Essa é o a figura. anticampeão mesmo. Esse é o campeão exemplo. dos antes. Agora, então vamos a outro patamar. Mauro, o Corinthians... É por causa do degrau. Não, é por só causa do pelo degrau. O Corinthians contra o Flamengo na Copa do Brasil. O Corinthians contra o Racing no campeonato. E são 3 jogos em casa. Sim, os três jogos na sequência em em casa. casa. Mas, indiscutivelmente, o jogo contra o Atlético Paranaense, até porque é que eu não acredito nisso. Eu vou falar, mas eu não acredito. Ah, você perde do Atlético ou não ganha do Atlético, você vai com um outro astral para o jogo contra o Flamengo. Você vai, mas eu não acredito que isso faça com que você já entre derrotado. Também não. Qual é o momento desse Corinthians para pegar essa sequência? Que eu acho que é, nesse instante, a sequência do ano. É assim, porque evidentemente vai decidir mesmo, porque é o jogo de volta contra o Flamengo. Para mim, o Flamengo é favorito para passar pelo que fez no primeiro tempo. Mesmo o Corinthians melhorando na segunda etapa, o Flamengo está no momento de reconstrução com o Felipe. E é o jogo decisivo, quer dizer, ou fica, vai para a final da Copa do Brasil. Não ou tem não domingo, jeito. não tem segunda-feira. Aí o terceiro jogo que a gente vai ver na tela do SBT na outra quinta-feira é o primeiro jogo, ainda é ida da Sul-Americana, A volta tem é lá diferença. na Argentina. E o Racing é um bom time, também tem uma história, enfim, é de um bom nível. E o Corinthians faz a sua melhor exibição, o seu melhor campeonato, a campanha inteira da Sul-Americana. Mas o jogo realmente mais importante é contra o Atlético, que é o jogo, no caso, de maior possibilidade de vitória corintiana, até porque o Furacão está muito mal. E você lembra que no primeiro jogo o Corinthians precisou pagar 500 mil, né? Que era uma cláusula assim, se o Corinthians quiser usar o Hugo, goleiro, contra o Flamengo, o Hugo ainda é jogador do Flamengo, está emprestado ao Corinthians, o Corinthians teria que pagar 500 mil. Aí tinha um prazo de opção de compra, que era depois da final. Agora está rolando hoje o papo de que não, o Flamengo não aceitou ainda o prazo, acho que o Corinthians vai ter que pagar de novo. E o Corinthians está dizendo que vai pagar para o Hugo jogar. Parece que você está por dentro de algumas coisas. Pois é, Kleber, eu viralizou isso aí, né, do presidente do Cuiabá, essa declaração dele, e eu fui buscar informação, fui ver o que realmente estava acontecendo, né? O fato é que o Flamengo, né, são duas coisas distintas, né, também falando do Cuiabá, mas do Flamengo, o que parece é que o Flamengo não aceita os contratos dos fiadores que o Corinthians ofereceu. Garantias bancárias. Então, o primeiro fiador, que era o do Mateuzinho, não cumpriu quando foi necessário. Entendi. E o Corinthians apresentou esse mesmo fiador e mais um. E a informação que eu tenho é que o Flamengo não aceitou nenhum dos dois. E na cabeça do Corinthians é que o Flamengo não aceita a fim de quê? De receber a multa de 500 E depois... E o Corinthians não tem como pagar. Então, assim, para ficar claro, esse fiador é para adquirir os direitos do Hugo definitivamente. Exatamente. O Flamengo não aceita. Porque já teve uma situação envolvendo o atraso com o Mateuzinho. E o Flamengo, parece que o Corinthians também apresentou um novo fiador e o Flamengo dificultou. Sendo assim, o Hugo jogando, o Corinthians tem que pagar a multa de 500 mil reais e depois efetuar o pagamento do valor da multa para ter o atleta. Muito nessa linha do que o Emerson falou, o Fernando Galvão, que é editor aqui
do SBT, um jornalista de muita experiência e de muita informação, ele me passou para a gente também algumas coisas. Exatamente nessa linha. O Flamengo, é a mesma informação, o Flamengo não está aceitando os fiadores do Corinthians. Mas vocês vão tentar outros? Todos eles vão negar porque eles vão querer a multa dos 500 mil. A gente já está trabalhando com a possibilidade de pagar essa multa. Vai pagar? Sim, vamos pagar. E se eles aceitarem a garantia? Eles não são obrigados a aceitar? O Corinthians está tentando para que ele possa comprar antes de pagar a multa, mas sabe que vai ser difícil. E aí passou a ser Kleber, aquela situação de alugar, como se fosse alugar um apartamento. Não, mas Você precisa de um fiador. Não, mas se o proprietário não aceita o fiador, você vai ter que ir apresentando outros. Mas o pagamento, o Corinthians ele faria em 4 parcelas a partir de janeiro do ano que vem. Não, mas o pagamento do Hugo, para ficar com o Hugo em definitivo. A contratação, mas é que tá, Kleber, o Corinthians ele manifestou interesse na compra. E é isso que é o que vale. A prioridade já vira a compra. A partir do ano que vem eu vou pagar. O Corinthians ele pagaria 4 parcelas semestrais, a primeira em janeiro, a segunda no meio do ano, em então, mas 25. você não acha Mas tem que ter a garantia, mano. O fiador é a garantia. Além disso, mas não são assuntos diferentes a compra e a multa para jogar o jogo contra o Flamengo? A partir do momento que você manifesta o seu interesse de compra, não tem por que você pagar uma multa que caberia caso você tivesse o atleta somente por empréstimo. O Corinthians ele quer comprar o jogador. Ele já manifestou interesse de compra. Mas o Flamengo teria que aceitar nesse momento, antes da partida, o Flamengo aceita. Mas essa é uma briga jurídica. Para não pagar. Mas é que tá. Aí o Corinthians não teria que pagar. Mas independente de garantia, se o Corinthians manifesta o interesse na compra do jogador, isso por escrito e tudo mais, pode já gerar uma briga jurídica e não pagar essa multa. Porque o Corinthians, para mim, é muito passivo com relação a isso, Kleber, de não brigar quando a CBF faz alteração privilegiando o Flamengo na Copa do Brasil. O Corinthians, ele é... Aí o cara começa com a choradeira infundada, né, bicho? É do balacobaco. Vou trocar de assunto aqui, mas nesse contexto, onde o Flamengo mete o pé na porta. Se liga aí, ó. É que eu não gosto de falar nome desses caras aí, não, que esses caras não merecem. No programa meu, desse pessoal aí, não dou moral, não. E aí, o Corinthians precisa entender isso. Pô, se vocês estão com o problema com o Mateuzinho e com essa empresa que deu... Bom, não pode. Então são 4, eu acho que são 4 parcelas de 200 mil euros. E o Corinthians não tem dinheiro para pagar esses 5 milhões. O Corinthians não tem o dinheiro para pagar esses 5 milhões. Como vai arranjar esse dinheiro, eu não sei. Eu só sei que está no contrato as 4 parcelas de 200 mil euros para adquirir. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, e que é um erro de estratégia, um erro financeiro do Corinthians, não tenho dúvida nenhuma disso, que já deveria ter pago os 800 mil euros. Já deveria ter pago. Falaram que tinha, bloqueado, né? Que teve muito dinheiro bloqueado. Não, mas falaram que tinha esse valor não, já. Que estava guardado, mas 4 parcelas de 200 mil euros. É o que está no contrato. Se não pagar domingo, tem que pagar os 500 mil. Não, se não pagar, vai ter que pagar os 500 mil para jogar. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Bom, você tem um jogador como o Hugo, né? Que do Flamengo ninguém acreditou. Porque o que o Flamengo fez em relação a isso, se fosse o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo, qualquer outro time, a gente estava dando um cacete no Flamengo. Ou no Corinthians, de colocar um jogador tão bom quanto esse por 2 milhões, por 1 milhão de euros. Isso aí é um absurdo que fizeram com o Flamengo. Mas a tecla é o seguinte, fazer isso... Pô, vocês vão deixar o Hugo desconcertado pro jogo, domingo, vocês deixam o elenco preocupado, vocês não podem fazer isso. Não dá. Pô, vai lá, meu irmão, empresta o dinheiro do raio que o parte e compra esse cara à vista. Porque senão fica aí o embrólio do Cássio, fica o embrólio do Carlos Miguel, fica o embrólio do próprio Mateuzinho. Pô, não pode isso, cara. Se vocês têm condições de ter um jogador como o Hugo por 1 milhão de euros, 50%, daqui 3 anos esse cara vale 30. Recebeu 4 do Carlos Miguel. Pô! Vai embora. Teve que pagar 4 milhões de 4 milhões, cara. Então... Comprando goleiro por 1. E isso, vocês estão de brincadeira. Então, qual é a visão aí? Pô, agora vai ter que pagar mais uma de 500 mil reais, que seria, eu acho que o terceiro jogo. 1,5 milhão. 1,5 milhão pro cara jogar. Pô, qual é a loucura? Não tem dinheiro, mas por que não pensou isso antes? Existe coisa que tem que ser prioridade. Prioridade é o Hugo, velho. Prioridade. Souza,
Tem que ser prioridade. Hoje não tem a prioridade, com todo respeito ao Memphis, que veio ganhando o que ganha, mas quem tem salvado o Corinthians hoje é o Hugo. Pô, vai lá. Se der o Hugo no primeiro jogo, o segundo jogo agora do ano que vem, não tem nem graça. Pra isso, cara, vai lá no patrocinadores que vocês têm. Meu irmão, é o seguinte, dá pra adiantar aqui pra mim? Eu preciso de 5 milhões, velho. Ah, pô, já vai de... Não pode ficar numa situação como essa. Ah, tem 4... No contrato são 4 de 200 mil euros. Pô, 4 de 200 mil euros, cara. Aí vem o presidente do Cuiabá, chega a madeira por causa do Ranieri. Pô, desculpa. Aí a Leila tem razão. E aí os outros mandar recado. Pô, peraí, eu tenho um jogador como o Hugo. Pô, era dia 10 de outubro que era pra finalizar. Não finalizou, pô. Não tá errado, Veloso? Tá errado. Tá errado, meu. Tá errado porque se você prioriza. falar... Não, e se você falar em 1 milhão de euros pro meio do futebol, pro dinheiro que gira no futebol... E com o tempo que teve, né? Não, e para ter um goleiro titular, não é uma quantia que é um absurdo dentro do meio do futebol. Lógico. Né? É um goleiro que está saindo até por um preço. Pode falar. Corre o risco de perder, viu? Não acho que não. O contrato desse menino vence no final do ano. Não corre risco. Corre risco de perder quem? Não, o Carlos Miguel também foi assim. Não. O Hugo? Miguel foi assim. Não, tudo bem. Por que ele está valorizado. Não, então. Tá valorizado. Um milhão não é dinheiro pro meio do futebol. Não, tudo bem, mas tem o contrato que o Corinthians está lá segurado em relação a isso. O que o Flamengo não quis é a garantia desse... Esse parcelamento. Então, o parcelamento é os 4. Parcelamento está no contrato. Eles querem garantia. Não, o parcelamento está no contrato. Eles querem garantia que Eles vão querem receber garantir exatamente isso. E que tá certo o Flamengo. Certo. E que tá certo o Flamengo, São dois pontos nessa, né, craque? O Flamengo, ele tem o jogo contra o Corinthians já no domingo. Então vai fazer a pressão e falar, pô, lógico. Ao invés de eu receber a primeira parcela, já paga para ele ter que jogar de novo. E aí, óbvio, já tá devendo a situação no Mateuzinho, então você vai pressionando, Lógico. até o Corinthians se embananar, porque o Augusto, na semana da transparência, ele não falou, não, o Hugo já tá certo. Ele falou isso para todo mundo que tá na semana da transparência. E que o goleiro, aí chega no e que o Flamengo, dinheiro já estava separado. Exato. Desculpa, então, cara. Aí o Flamengo tá na dele também. Aí é pênalti sem goleiro. Fala, seu Oreio. A equipe de Felipe Luiz tem duas importantes missões pela frente. Mesmo distante do Botafogo, o foco é continuar vencendo na competição e não desistir. A esperança no rubro-negro foi retomada pela torcida com a chegada de Felipe Luiz, que em pouco tempo mostrou um desempenho com o DNA. Boa tarde, Lucas Pedrosa, Vene Casagrande. Começamos de um jeito diferente. A semana passada foi uma semana especial, o sábado de Dia das Crianças, sábado de Nossa Senhora Aparecida. Ô, Vene Casagrande, Vene que não tem filhos, né? E nem tem vontade de que ter uma opção dele. É não ter, muito bem. A minha mãe acha isso um absurdo. Eu falo, mãe, hoje isso é muito normal. Tem uma geração aí que tá super normal não querer ter filhos. Ô, Vene Casagrande, vamos deixar de lado essa história de criançada? Vamos falar de Flamengo? Tem algum detalhe diferente que tenha acontecido nos treinamentos do Felipe Luiz? Alguma curiosidade? O povo quer saber, porque eu tô vendo os rubro-negros muito empolgados em relação ao Felipe Luiz. Entramos naquela fase do ciclo vicioso no Flamengo. Novo treinador chega, aí o próximo passo os treinamentos agradam, os jogadores estão gostando bastante. É sempre assim? É sempre assim. De 2019 para cá é sempre assim. Aí o próximo passo o time começa a cair de rendimento, aí depois os jogadores não compram mais a ideia do treinador e depois o treinador é demitido. Então, vamos aproveitar essa fase boa do ciclo vicioso do Flamengo e dizer que os treinamentos de fato estão sendo muito bons e proveitosos pelo técnico Felipe Luiz. Eu disse na semana passada que ele focou muito na preparação física e ele focou muito nessa parte. Agora ele vai focar também na parte tática, né, que é extremamente importante. Lembrando que o Flamengo entra uma semana decisiva. Campeonato Brasileiro, tem um Fla-Flu, quinta-feira, que é um jogo extremamente importante, embora eu ache o jogo mais importante para o Fluminense do que propriamente para o Flamengo. E no domingo tem o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil diante do Corinthians. Um jogo que já começou nos bastidores, muita coisa acontecendo fora das quatro linhas envolvendo os dois clubes, mas é uma semana importante. Acredito eu que o Felipe Luiz esteja utilizando também bastante jogadores da base, na ausência de vários jogadores que estão
com suas respectivas seleções. É uma pena, por exemplo, ele não tem o Fabrício Bruno está lá com a seleção brasileira apenas a passeio, porque pelo visto não vai entrar em campo. Mas dito isso, Felipe Luiz novamente aproveitando os dias que ele tem à disposição. Lembrando que quarta-feira já volta tudo ao normal, né? A seleção joga amanhã, na terça-feira, e na quarta-feira, para quem tá com saudade de futebol, do futebol nosso, dos clubes, já na quarta-feira tudo volta, inclusive o Vasco, a gente já vai falar de Vasco. Mas amanhã tem Brasil e Peru, tu vai ver o Peru, né, Pedro? Não. Vou ver o Brasil. Ele? Só pra ver se você tava esperto. E eu vou, quando a bola rolar, pra não ver o Peru entrar. Beleza, então. Quando a bola rolar, eu coloco no programa. Dia das Crianças, né? O pessoal já que tá saindo da infância, entrando na juventude, tá trabalhando hoje aqui nesse programa. Ô, Pedrosa, olha só, a gente tá falando desse Flamengo e o Vene traz um ponto que é o que é esse ciclo do Flamengo em relação aos seus treinadores. E vocês falaram muito em relação à diretoria. São as escolhas da diretoria, talvez sem um planejamento, mas também muito se envolve ao perfil de um elenco, assim, como que recebe, como também não consegue mais funcionar diante talvez de um trabalho que não está sendo aceito ali por um grupo. Você acha que é por aí ou não? Acho que é por aí sim, mas a gente tem que lembrar que o Felipe Luiz, de todos os treinadores que a gente falou aqui, ele conheceu todos e ele conheceu todos os ambientes e todas as fases do Flamengo. Então, se tem alguém indicado para poder detectar o que ele não deve fazer dentro desse ambiente, sem dúvida alguma é o Felipe Luiz. Fora a aceitação de ser um grande cara, de ter um grande caráter, uma grande carreira também. Eu acho que dentro do futebol é muito importante quando o técnico ele tem a sua ideia comprada, mas principalmente porque ele é respeitado por aquilo ali. Eu tenho certeza que todos os jogadores do Flamengo respeitam o Felipe Luiz e ouvem quando ele fala. E agora é entender também o que essa diretoria pensa. Mas lembrando, cara, não dá pra gente cravar nada porque daqui a um mês, daqui a pouco mais de um mês, vai ter uma eleição do Flamengo. Então eu não sei qual é a diretoria que vai estar no Flamengo, não sei se a oposição vai entrar, se a situação continua, até pra gente falar sobre 2025. O que eu tenho pra falar nesse momento agora é que o Felipe Luiz tem muito mais condições de blindar esse elenco e falar sobre a parte esportiva do que qualquer outro treinador, como a gente falou na escolha. Agora, pro ano que vem, é uma verdadeira incógnita. O Flamengo promoveu uma coletiva com o Gabigol, sendo que todas as perguntas foram feitas por crianças. E uma dessas perguntas chamou muita atenção. O tema foi o novo estádio do Flamengo. Cadê? Minha expectativa é enorme. Espero poder jogar no estádio do Flamengo, com a camisa do Flamengo. Quem sabe, mais uma vez, marcar meu nome, fazendo o primeiro gol no estádio do Flamengo. Claro, se isso acontecer, eu vou ficar muito feliz. E estou muito feliz com esse projeto do estádio. Creio eu que o Flamengo merecia ter um estádio. Vai ter um dos maiores estádios, se não for o maior, do Brasil. E estou muito ansioso para que isso aconteça. Até o rostinho do Gabigol tá diferente, né? Tudo bem que tinha uma coisa meio ternurinha ali, que são crianças fazendo perguntas, mas eu tô achando até o sorriso dele mais à vontade, né, Vene? Você não tá sentindo isso, não? Eu sinto isso. Óbvio que eu não estou vivendo o dia a dia lá do Ninho do Urubu, mas as pessoas relatam isso. A gente consegue perceber também nos vídeos, nas imagens do Gabigol. O próprio pai do jogador veio publicamente dizer: o meu menino voltou a sorrir. Obviamente ele está mais leve por conta de toda a situação. A chegada do Felipe Luiz, que é um amigo pessoal do Gabigol. O Felipe Luiz, inclusive, foi no aniversário do Gabigol recentemente. É um cara que tinha uma boa relação com o Gabigol nos tempos quando eles eram jogadores juntos do Flamengo. Então, óbvio que isso ajuda. E claro, gente, assim, a construção do estádio de uma maneira bem otimista é daqui a 5 anos. Ele jamais vai dar uma resposta grosseira para uma criança. Ele vai falar o quê para a criança? Olha, daqui a 5 anos eu não vou estar mais aqui no Flamengo. Que pergunta é essa? Não, claro que não. Inclusive a pergunta da criança foi boa. Mas imagina que ele até fala de uma forma bem carinhosa: eu vou estar com a camisa do Flamengo no sentido, às vezes não está nem mais jogando, né? Mas que ele estará torcendo pelo clube. Não tem como projetar, não tem como tirar nada dessa sonora. E eu acho até que o Gabigol foi inteligente na resposta. Também ele achei. Ele está cavando uma renovação. Ele tem o desejo de renovar. Isso aí a gente sabe muito bem. Você acha que o jogo mudou, independentemente dessa sonora? Eu acho que a vontade do Gabigol pode ter aumentado em querer ficar mais no Flamengo. Óbvio que se fosse o Tite, qual seria a vontade de ele continuar no Flamengo, sendo que ele não era utilizado? Eu acho que a vontade dele mudou. Mas, gente, independentemente da vontade dele, a atual gestão nada pode fazer. Não seria justo você renovar o contrato do Gabigol, dando um longo contrato a ele, inclusive valores altos, sendo que daqui a 60 dias tem uma eleição presidencial. Isso aí é uma decisão que a futura gestão tem que tomar. Mas a resposta do Gabigol, gente, foi para uma criança. Daqui a 5 anos a gente não sabe se o Gabigol vai estar no Flamengo ou não. Mas eu acho que ali também tem uma resposta entre linhas, digamos assim. Olha, se depender de mim, eu renovo.
Ô, Pedrosa, como o futebol é doido, né? A gente estava há um mês falando de um momento de Tite, tudo estremecido, uma certeza já quase que absoluta, porque o absoluto não existe no futebol, que ele não ia continuar, e agora a gente já está falando de uma possível renovação com o Gabigol. Não é uma informação, é o que a gente vai analisando, o que a gente vai vendo, até pela vontade do jogador, né? O futebol é muito louco, né, Pedrosa? Muito louco, ainda mais se a gente for pensar em tudo que aconteceu com o Gabigol, primeiro uma promessa dessa diretoria em renovar com ele, aí depois a renovação emperrou, aí o Gabigol flerta com alguns times, né, Palmeiras, aí depois Corinthians, veste camisa, tem doping, a diretoria oferece um contrato com 50% de aumento com um ano e ele se sente desvalorizado não pela questão financeira, mas pela duração pouca aí do contrato que foi oferecido. E agora o Felipe Luiz é um novo treinador, é um cara que sem dúvida alguma, se ficar para 2025, não vai querer que o Gabigol saia. Até porque sabe do potencial dele, não só é um amigo, mas entende o Gabigol como um grande jogador que ele é de fato. Agora, novamente, eu vou concordar com o